Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Mais D Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 por mês na sua ONG, de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. E vamos começar a nossa live de hoje com o tema: essa pequena atitude pode estar afastando os potenciais doadores da sua ONG. É isso aí, pessoal. E aí vem aquela questão, Débora, por que você vai falar sobre isso? Que atitude é essa? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo no meu projeto social? Esse tipo de coisa. E aí eu venho com essa ideia para vocês, realmente, para que vocês possam entender e parem de cometer esses erros que estão realmente afetando a captação de recursos da ONG de vocês. E aí vem a questão, o que eu estou falando? Então, vamos lá. Como eu disse, essa live de hoje é exclusivamente para você resolver esse problema e parar de tirar dinheiro do seu próprio bolso e começar a captar recurso de verdade. E que possivelmente esse erro pode estar aí afetando a sua organização e você nem está notando. Você vai perguntar assim, Débora, mas que erro é esse? Gente, na verdade, tem a ver muito com o seu desejo. O seu desejo de ter recursos, o seu desejo de conseguir mais dinheiro, conseguir captar mais, para fazer com que o projeto aconteça. E aí está o ponto que eu estou falando aqui. O desejo de atrair novos apoiadores, o desejo de ter mais dinheiro, o desejo de captar mais, está prejudicando a sua captação de recursos. E aí você vai falar, Débora, como assim? O que você está falando? Eu não tenho que pedir, eu não preciso de recurso para o projeto acontecer? Sim, porém, todavia, o que você está fazendo está prejudicando o seu projeto social. E o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo para você que você está cometendo um erro na hora de captar recurso e que está te afetando realmente na hora de captar recurso. E esse erro possivelmente, e que não é nem possivelmente, eu boto aqui, que pelo menos 90% das organizações estão cometendo esse erro. Esse erro é você falar mais sobre o que sua ONG precisa do que sobre o impacto que ela gera. É isso aí. E eu te pergunto, você fala sobre o seu impacto? Você fala do que você está resolvendo? Você fala que você está resolvendo um problema social? Você sabe qual o problema social que você está resolvendo? Você sabe os resultados que o seu projeto tem? Ou você simplesmente pede dinheiro para as pessoas contribuírem para você fazer o projeto acontecer? Entendeu a sacada aqui, pessoal? Então, possivelmente, o seu erro está aí. E você fala o tempo todo, gente, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de luz. Gente, eu preciso do computador. Gente, eu preciso fazer uma obra. Gente, eu preciso fazer tal coisa. Possivelmente, o montante do precisar, ou simplesmente falar eu preciso, sem falar realmente o que você está fazendo, está prejudicando a sua captação de recursos. É isso aí. E aí você vai falar, Débora, como assim? Vai estar prejudicando a minha captação? Só porque eu estou falando que eu preciso pagar minhas contas, que eu preciso atender essas crianças, que essas crianças precisam comer, que essas crianças precisam de materiais, que eu preciso pagar os meus profissionais. Você está dizendo que isso está afastando as pessoas do meu projeto social? Sim. Como você fala, isso prejudica você. Isso afasta seus potenciais doadores. E aí essa é a questão. Quando a comunicação ela só está focada na sua falta, isso é dizendo, gente, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de luz, água, telefone. Gente, eu preciso de alimento para sustentar as pessoas, fazer as marmitas, dar para as criancinhas. Gente, eu não tenho voluntários. Eu preciso de gente para ajudar o projeto social, pelo amor de Deus. O público sente uma sobrecarga de que, olha, eu preciso. E é aquela ideia que eu falo para vocês o tempo todo aqui nas minhas lives, que é a captação de recurso de esperança. Você joga, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a conta, eu preciso... Por quê? Porque você tem aquela ideia de que você já está fazendo o suficiente, que foi criar um projeto social. Você já está resolvendo uma demanda que era obrigação do Estado. E você criou o projeto para diminuir essa demanda. Então, assim, você coloca uma obrigação no outro. No sentido de que, pô, eu já estou fazendo o máximo. Eu já estou resolvendo um problema social que não era a minha responsabilidade. Então, eu preciso mais do que você contribuir para isso. Então, a gente coloca uma obrigação no outro. A gente pressiona o outro. A gente coloca uma sobrecarga no outro. E eu sei que eu estou falando isso para você, você fala, pô, Débora, mas eu me sinto assim.
na obrigação de ajudar porque eu criei meu projeto, e eu já escutei isso de aluno. Você criou porque você quis, você que resolve os seus problemas. Só que aí vem a questão, você criou, parabéns, você aí é um de centenas de pessoas aí, então vamos dizer que entre mil pessoas, 2.000, sei lá, 100.000 pessoas, você foi a corajosa que criou o projeto social, isso é espetacular. Mas você não pode simplesmente colocar o peso no outro, e nem o outro pode jogar na sua cara e falar que você criou o projeto porque você quis. Mas essa é a questão. No momento que você coloca essa sobrecarga no outro e não mostra para ele o impacto, mas sim só a sua necessidade, isso sobrecarrega o outro. E isso faz com que as pessoas se afastem do seu projeto social, que elas não percebam o quanto ele é importante, o quanto ele transforma a vida. Porém, todavia, a pessoa não consegue identificar isso, tá? Porque você fala o tempo todo que eu preciso, eu quero, eu necessito, é um desejo, olha o que eu faço, mas não mostra um impacto. Outro problema que você pode estar afetando aí na sua captação de recursos, quando eu digo para você o quê? Falar demais prejudica o crescimento da sua ONG. Ficar falando o tempo todo que você precisa de dinheiro, precisa de alimento, te prejudica. E quando eu falo isso, eu falo para você o quê? Que reduz a percepção de valor na sua causa. Quando você fala o tempo todo, gente, apoie minha causa. Gente, vamos fazer tal coisa. Você não bota realmente o real. Bota na tua mente. E isso tá muito direcionado, está muito ligado com o que a gente não sabe fazer. Porque a gente não tem uma missão bem definida. Então, quando eu não tenho uma missão bem definida, isso vai reduzir a percepção do outro em relação ao valor da minha causa. Porque o que acontece? Eu falo o tempo todo, eu preciso de doação, eu preciso de alimento, eu preciso mudar a vida do outro. Mas eu falo o quê? Eu preciso de alimento, eu preciso mudar a vida do outro, eu necessito de alguma coisa, mas cadê o concreto? Cadê a transformação que eu gerei? Não existe. Eu não consigo mostrar isso para as pessoas. Então, quando eu não consigo mostrar, isso vai fragilizar, gente, o doador, no entendimento dele do problema social que eu estou tentando resolver. Entendeu a ideia? Então, quando eu falo, gente, eu preciso pagar luz, água e telefone, a pessoa não consegue identificar o problema social que eu estou tentando resolver. Por quê? Porque não está conectado com o que eu gasto, com o resultado que eu tenho. Eu falo o tempo todo do meu problema, das minhas necessidades, das minhas demandas. Mas eu não faço o quê? Eu não falo para o outro o que eu faço de verdade. Então, isso vai prejudicar a questão do valor do meu projeto. E o valor não é só para o potencial doador, não, tá, pessoal? Eu falo muito isso aqui para os meus alunos. Se o teu beneficiário não está participando das suas ações, se ele vai no momento que ele quer, ele chega atrasado, é muito difícil você abrir inscrição de alguma coisa e não tem demanda para atividade. Gente, isso é falta de valor também dos beneficiários com o projeto social. Então, não é só para quem doa, é para quem também recebe o serviço que você presta. Então, você não está dando valor no seu projeto social. Você não está dando valor à sua causa. E isso prejudica quem vai receber e também quem está doando. E por último, que eu gosto muito de falar de 3 pontos aqui que pode estar prejudicando aí a sua captação, né? E faz a questão ONG não cresça porque você sabe pedir, é a questão de prejudicar o crescimento da captação de recurso. Pô, Débora, isso eu já sei, que se eu não estou recebendo recurso. Então, essa é uma sacada também. Então, assim, quando eu falo para vocês que o recurso ele tem que chegar, normalmente, esporadicamente. Ele tem que, esporadicamente não, ele tem que chegar espontaneamente. Essa é a palavra certa, espontaneamente. Eu não tenho que ficar o tempo todo implorando. Eu não tenho que ficar o tempo todo para as pessoas, gente, eu preciso, pelo amor de Deus, faz a diferença, vem me ajudar, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não preciso ficar fazendo isso o tempo todo. Porque se eu falo o tempo todo para as pessoas, eu preciso, as pessoas entendem o quê? Que, tá necessitada demais, né? Caraca, só sabe pedir. Meu Deus do céu, cadê o resultado? Então, a sacada aqui é, no momento que eu mostro valor, o apoiador, ele vai doar porque ele acredita na causa. Agora, se eu só peço, sem mostrar resultado, eu não dou para ele realmente um valor do projeto, eu não mostro impacto, eu não transmito confiança, eu não falo para esse doador que ele está fazendo a diferença, e isso faz com que o quê? O recurso não chegue. O recurso não vai chegar espontaneamente.
Por quê? Porque eu não estou me conectando com os doadores. Porque na hora que eu falo, eu preciso, tá, vai ter gente que vai doar, tem gente que não vai doar. Mas no momento que eu mostro impacto, eu me conecto com a pessoa vai vir naturalmente. Não simplesmente na hora que eu faço uma ação, mas ela mesmo vai vir por vir porque ela acredita no projeto. E quando eu falo isso, você começa a ter uma base sólida de apoiadores, de parceiros. E aí você consegue identificar a questão de quanto você tem mensal. Porque aí você tem o quê? A questão da previsibilidade financeira. Eu já tenho a previsão, porque eu tenho recurso constante dentro do projeto social, que são pessoas e empresas que estão doando mensalmente porque acreditam na minha causa. Mas se eu simplesmente peço, gente, é muito difícil criar essa base sólida de doadores. Ok, Débora, estou entendendo. Mas assim, como que eu faço? Eu não sei. E aí vem, como é que eu faço? Eu não sei. Por que você fica nessa questão do como eu faço? Eu não sei como eu faço. Será que eu estou errando? Onde eu estou errando? Gente, muitos gestores confundem essa questão de falar sobre o que a ONG necessita, tá? Confundem muito essa questão do, eu tenho que falar do que eu preciso, eu tenho que falar das minhas necessidades, com a questão do impacto. E por que eu estou falando isso? Porque, olha só, falar da necessidade não é falar da causa. Isso é importante. As pessoas têm que ver essa diferença. Confundem muito, eu estou falando da minha necessidade, eu estou falando da causa. Não está. Não está. Você está comunicando que você precisa de dinheiro. Você está comunicando que precisa de material. Você está comunicando que precisa de voluntário. Isso não sensibiliza as pessoas, pessoal. Isso não quer dizer que você está mudando a vida das pessoas. Isso não está diminuindo o problema social. Então, no momento que você pede, comunica, diz para as pessoas que você precisa de alguma coisa, não quer dizer que você está falando da causa. É o quê? É violência? São os direitos? É a educação? É o problema da empregabilidade? O que é que você fala? Isso não tem a ver, pessoal. Eu necessito de dinheiro para pagar as contas de luz. Tá. E cadê a causa nisso tudo? A gente não fala. A gente fala que precisa pagar a conta de luz. Eu preciso pagar o professor. Tá. Pra quê? Qual é o problema social que você está tentando resolver? Esse professor está ali para diminuir esse problema social. Me fala da sua causa, meu amor. E é isso. Então, falar do problema, falar que você precisa, não é o suficiente para sensibilizar as pessoas. Não é. O que realmente mobiliza as pessoas é as pessoas perceberem o impacto que o projeto faz, a transformação na vida do outro. Entendeu? Necessidade pontual, gente, não é transformação. Pagar a conta de luz não é transformação. Ter alimento não é impacto social. Distribuir cesta básica também não é, tá? Então, a sacada aí tá aí. Não fica nessa ideia, eu acredito. Não, gente, está confundindo a situação. De falar sobre sua necessidade não é falar de causa. Outro ponto aqui que as pessoas confundem muito, o gestor confunde muito nessa questão de pedir com impacto, é, gente, acreditar que mostrar necessidade cria empatia. Se eu falar do problema, se eu falar que eu estou precisando de alimento, se eu falar que os animais estão passando fome, se eu falar... Gente, isso não vai conectar ninguém. Isso é empatia, você vai criar conexão. Isso vai criar engajamento com as pessoas. Gente, você pode até receber a doação ali. E é o que eu falo muito, as pessoas têm um espírito de doação, sim, aqui no Brasil. Tanto que quando acontecem os problemas mesmo, né? A gente teve aí a questão de Mariana, nós tivemos agora atualmente a questão do Rio Grande do Sul, são coisas que emergenciais. E o Brasil todo se sensibilizou, porque a gente tem a ideia de realmente empatia. Mas olha só, quantas centenas de ONG existem? Na verdade, são milhares, são 800 mil ONGs aí espalhadas. E eu estou falando com CNPJ, ok? Mais uma vez, eu estou falando aqui nessa questão que quem vê aí o mapa das OSCs, tá? Do IPEA, vocês têm que ver que eles têm uma metodologia diferenciada. Então, tem lá a igreja, tem lá a questão de clubes, esse tipo de coisa, mas a gente tem que trazer aqui um pouquinho a questão de projeto social. Se a gente for ver
pelo IBGE, ele já diz aí que tem uma base de uns 300 mil. Então, vamos pensar nos projetos conforme está o IPES. 800 mil ONGs aí. Mas aí, como eu gosto de falar, 800 mil ONGs, vamos diminuir, colocar projeto social mesmo, oficialmente. Vamos botar um... Claro que eu vou contar também com a igreja, também, porque conforme o Miroski, né, a igreja, ela também é uma associação sem fins lucrativos, esse tipo de coisa. Então, pensando na igreja, pensando nas ações, realmente, nas associações que estão mais direcionadas a esse campo da assistência, ok? Vou pensar nesse ponto aí que deve ter aí, pensando assim, umas 500 mil ONGs, ou até menos. Na base aí do IBGE, umas 300 mil ONGs. Então, pensando umas 300 mil ONGs aí, e aí você fala, gente, são 300 mil. Aí você pensa, a pessoa vai lá falar, ai, os cachorrinhos estão passando fome. A gente precisa de dinheiro para continuar atendendo as criancinhas. Gente, vai ser uma ação pontual. A pessoa vai lá, vai te dar hoje, mas não vai te dar constantemente. Você não vai conseguir fidelizar esse doador. Você não vai conseguir fazer com que ele doe mensalmente para a sua organização. E essa é a ideia aqui. Se você não vai ter uma pessoa que vai estar lá constantemente com você, apoiando a organização, sempre, 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 claro que você também tem que pensar nas ações que você vai fazer, que é um bingo, um bazar, um brechó, esse tipo de coisa, também são ações, mas você pensar, cara, se você não mostra valor, a pessoa não vai doar constantemente. Ela vai vir, te dar uma doação pontual e acabou. E isso não vai ter sustentabilidade dentro da organização. Então, a ideia de simplesmente botar compaixão, empatia, sensibilização, gente, isso não cria engajamento duradouro. Isso vai ser uma doação pontual. Não quer dizer que vai transformar a vida, vai transformar. Mas a questão é que o trabalho de uma organização ele é constante. Então, a realidade não vai ser tão boa assim. Hoje você vai ganhar uns 5, 10, 15 mil, mês que vem tu não vai ganhar nada, como sempre. E aí você vai criticar, vai reclamar e vai falar, meu Deus do céu, como está acontecendo? Vai ser essa ideia, que você pede muito mais do que você mostra o verdadeiro valor do teu projeto social, que é o impacto que você causa. E por último aqui, que muitos gestores confundem a ideia aí, é que pensam que falar de impacto é se gabar. Ou parecer que é rico demais. Ah, mas se eu falar que eu estou mudando a vida das crianças, que eu estou fazendo tal coisa, que eu estou mudando a vida das mulheres, que eu estou não sei o que, a pessoa vai achar que eu estou podendo, vai achar que eu estou me exibindo, vai falar que é impossível ter esse impacto todo, eu vejo as outras organizações. Gente, mais uma vez, foca nas grandes organizações. Elas têm vergonha de falar dos resultados delas? Não. Não tem. Não tem vergonha. Ah, mas aí é porque ela é grande. Então, isso quer dizer, então, que porque ela é grande, ela pode falar do impacto dela, mas você é pequeno, não pode falar. Ah, porque ela tem muito recurso. Ué, gente, você sem recurso está mudando tantas vidas como aquela grande organização. Só que as pessoas não sabem. Então, não tem esse negócio, não. Enquanto você tiver esse medo de não falar, ah, eu não vou falar, não, porque as pessoas vão achar. Gente, as pessoas não têm que achar nada. Elas têm que simplesmente entender aquilo que você quer colocar ali. Se vai achar que tu é metida, se vai achar que tu é snob, se vai achar que você... Não tem isso. Você tem que ser aquilo que você está mostrando que é. E se você tiver uma comunicação correta, ela vai absorver aquela informação deste jeito. Porque se você pensar as grandes organizações, elas estão bem, estão fazendo lá as ações delas. Faz lá suas campanhas de doador mensal, se conecta com empresas. É o tempo todo também pedindo recurso. Mas elas têm toda uma metodologia, tem todo um processo para essa questão de captação de recursos, o que vocês não têm, porque são pequenininhas. E pensam em que vamos fazer as atividades do projeto, vamos fazer as ações para os nossos beneficiários. Vocês pensam no hoje, naquele momento, e deixa, para o futuro, Deus verá. Não tem esse negócio de futuro, Deus verá, não, gente. É aquela ideia, você está plantando hoje para colher amanhã. Se tu não está colhendo nada, tu não está plantando nada, tu não vai colher. Então, para de pensar que, eu vou falar, o pessoal... Não tem que achar nada. Tem que falar. Porque, como eu acabei de falar, se as grandes falam, o pessoal não acha que elas podem, que tem dinheiro, pão duro. Tem porque o pessoal sabe que está ajudando. Tem porque elas têm o quê? Transparência, credibilidade, força, trabalho de verdade. E você, tem o quê? Já parou para pensar nisso?
Tá bom, Débora. Eu sei que você vai falar para mim várias vezes, tá bom, Débora, já entendi. Não entendeu, sabe por que não entendeu? Porque você ainda não conseguiu entender o que está acontecendo com o teu projeto. E que se você continuar o tempo todo fazendo isso, vai ficar cada vez pior. Vai. Por que vai ficar cada vez pior? Porque quanto mais você pede, quanto mais você fala das suas necessidades, quanto mais você fala do que você precisa, sem mostrar impacto, vai gerar mais problemas para o projeto social. E quando eu falo mais problemas para o projeto social, eu estou falando de desconexão emocional com os apoiadores. Gente, focar na necessidade, criar relação baseada na falta, na carência. Gente, isso não inspira ninguém. Realmente você quer ficar com uma pessoa, ficar com uma instituição que fala o tempo todo: eu preciso. Ai, tá tudo tão difícil. Ai, eu preciso de ajuda. Meu Deus, é tudo tão injusto. Pô, se você é vítima do sistema e você coloca a sua roupinha de vítima e fica o tempo todo falando que você é vítima, ai meu Deus, me ajude, meu Deus do céu. Gente, isso só vai gerar pessoas que querem sair de perto de você. Só vai fazer isso. Porque as pessoas não se sentem confortáveis. Elas não querem simplesmente saber que tem vários problemas acontecendo. Gente, na casa de todo mundo acontece problema. Acontece. O pessoal acha que é tudo muito lindo. É aquela coisa que eu falo, mundo real e mundo paralelo. No mundo real, gente, não é alegria 24 horas. Vê lá quando o padre diz, o pastor diz o quê? É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, não é assim? Até que a morte nos separe. Essa é a realidade, gente. Vai ter dia que vai ter altos e vai ter dia que vai ser baixo. É isso. Mas você tem que estar o quê? Pô, hoje tá bem, amanhã tá mais ou menos, vamos ficar felizes, vamos ficar tristes. É a realidade. Mas normalmente a gente faz o quê? Ah, o tempo todo, tá tudo muito ruim, tá péssimo, tá triste, tá faltando. Você só passa isso pro doador. E o doador fala: ai, meu Deus, que tristeza, tudo tá ruim. Ai, meu Deus, será que eu tenho que ajudar esse projeto? Ah, tadinho, tá pior do que nunca. E as pessoas se sentem o quê? Pressionada porque tudo tá ruim e pena ao mesmo tempo de você por causa das suas dificuldades. E quando você tem mais dificuldade, quando você tá tudo ruim para você, segundo ponto, gente, não vai atrair novos parceiros e financiadores. Se quem tá dentro tá vendo que tá tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, e quem tá fora tá dizendo que tá pior ainda, gente, nenhuma empresa, nenhuma fundação, nenhuma pessoa física, nenhuma outra organização que tá do seu lado vai querer doar. Vai querer doar para você. Por que não vai querer doar para você? Porque se você só pede sem saber quais são os seus resultados, sem saber qual é o teu impacto, sem saber o problema social que você está gerando, para que eu vou doar para você? Gente, se não tem conexão, se não tem mostrar valor, se não tem a ideia de mostrar o problema social que está resolvendo, cara, para que eu vou falar contigo? Para que eu vou dar recurso para você? E eu estou dizendo aqui, pessoas físicas e você ir lá atrás da pessoa jurídica. Entrar em edital, nossa, vai ser difícil. Porque tem uma alta competitividade, tá? Alta competitividade. Ih, gente, vai sair. Competitividade, ok? E aí você não sabe o que você faz, o problema social que você quer resolver, não vai passar no edital. Se você vai lá numa empresa, bate na portinha da empresa e fala: poxa, empresa, eu querendo um dinheirinho, porque eu sei que você tem dinheirinho aí, eu tô com vários problemas. Se você não está alinhada com o propósito dessa ONG, desculpa, dessa ONG não, né? Se a ONG não tem um propósito alinhado com essa empresa, tu acha realmente que essa empresa vai se conectar com você? E a ideia, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é a sua causa? Você sabe qual é a sua missão? Tudo isso vai influenciar se você vai ou não captar. Não é só sair pedindo. Porque pedir, gente, não traz recurso, tá? Só te mando essa. Ficar pedindo não traz recurso. Gente, perder o protagonismo. Por que eu trouxe esse perder o protagonismo? Porque a gente fala muito sobre isso. Ah, eu quero protagonismo. Eu quero o protagonismo da mulher. Eu quero o protagonismo do adolescente. A gente fala sobre, tipo isso, né? Direto, o tempo todo. Protagonismo, empoderamento, palavras bonitas, né? Mas você perde esse protagonismo. Você deixa de ser você. Você deixa de ter o seu diferencial. Você deixa de ser o destaque para ser qualquer uma no meio da multidão. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe mostrar o seu diferencial,
Gente, você é igual a qualquer uma das outras. E aquela ideia, quem é você na fila do pão para ficar pedindo, para ficar implorando se eu não sei o que você faz? Se você não tem destaque, se você não tem um diferencial, se você não mostra impacto de verdade, quem é você na fila do pão? E essa é a ideia. Cadê você ser protagonista? Normalmente você só quer ser vítima do sistema e reclamar do sistema. E isso é um problema para você. Você não vai ter recurso na sua ONG. Não vai. E esses são os problemas que vão acarretar você continuar sempre falando: eu preciso de alimentos, eu preciso de produtos, eu preciso de voluntários. Erros que os gestores normalmente cometem e não percebem quando falam mais sobre o precisar, mais sobre o seu problema, mais sobre as suas demandas financeiras do que o impacto que a ONG gera. E aí aquela ideia, você não é aquela coisa que você está aqui, a gente está conversando. E aí, normalmente, você está cometendo uns erros, mas você não está conseguindo ver, não consegue. E eu trouxe para você 5 erros. 5 erros que eu acredito que você está aí cometendo dentro do seu projeto social, mas você não consegue ver. Porque você está pedindo, o dinheiro não está chegando, o recurso nenhum está chegando, o voluntário não está chegando nada, mas você fica, gente, eu estou pedindo, eu estou falando do meu projeto, eu estou falando que eu faço a diferença, eu estou falando, tu está o tempo todo dizendo que está fazendo, só que você está fazendo errado, você está pedindo errado, você está fazendo o que não deve ser feito, e quando você faz o que não deve ser feito, o que acontece? O recurso não vem. Então, possivelmente, você pode estar cometendo o erro de quê? Pede ajuda sem conexão, sem contexto, sem mostrar transformação. Então, um ponto aí, isso aqui é principal, tá? E quando eu estou dizendo isso para você é o quê? Porque normalmente a gente vem aqui, gente, eu preciso de doações. Acredito que se você estiver fazendo uma campanha agora, você vai botar assim, eu preciso de doação. Nos ajude a manter o abrigo funcionando. Nos ajude com 1 quilo de alimento não perecível para as nossas crianças não passarem fome. Nos ajude com R$1, que com R$1 vai fazer toda a diferença para o nosso projeto social. Com certeza, na sua frase sempre tem. Nós precisamos, nos ajude, por favor, nos dê esse dinheiro, segue nosso Pix. Está rolando isso na sua comunicação. Mas não explica, gente, o que você conquistou. No momento que você está pedindo, você não fala o que você já conquistou. Você não fala quem já apoiou. Você não fala quantas pessoas você já ajudou ou quem você está ajudando. Você acredita que só falar que você precisa já vai mobilizar as pessoas. E não é bem assim. Então, o primeiro erro aí que você está cometendo na sua captação é você falar, eu preciso de ajuda. Nos ajude. Segue nosso Pix. Então, só pedir, gente, não mobiliza. O ato de falar, eu preciso do dinheiro, eu preciso do produto, me dê R$1, não mobiliza pessoas. Segundo ponto, falar de necessidade como se fosse o propósito. Opa, Débora, como assim? Gente, eu preciso de cesta básica. Gente, não explica o propósito. Não explica. Falar que você precisa de cesta básica não é o seu propósito. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito quando você fala que você precisa de cesta básica? Gente, eu preciso de cesta básica, eu preciso de alimento para as famílias. Para quê? Gente, segurança alimentar das pessoas. Ok. Mas isso quer dizer que você vai diminuir o problema social da falta de alimento? Porque dar cesta básica hoje não quer dizer que você vai matar a fome da família amanhã. Gente, questão da segurança alimentar, da pessoa ter o que comer, legal. Mas se você der uma cesta básica hoje, ela não vai conseguir se sustentar amanhã. Isso que eu estou dizendo é mês que vem, no outro mês. Então, isso não influencia as pessoas. Entendeu? Não vai influenciar. Não vai mostrar que vai ter impacto. Entregar cesta básica não dá impacto, pessoal. Entregar cesta básica é um benefício. Eu quero saber a transformação. O que você gera? Se você está falando da questão da segurança alimentar e que essas pessoas estão passando fome, você tem que fazer ações para que essa pessoa consiga se manter.
futuramente. Porque você não vai ter condição de dar uma cesta básica todo mês para essa pessoa. É essa a ideia. Então não vem com essa questão de a pessoa de comida e não vai ter a questão de sempre dar. É aquela ideia, eu te dou o peixe, eu te dou o peixe, te dou o peixe, te dou o peixe, te dou o peixe. E se um dia o projeto acabar? Essa pessoa vai ficar sem comer. Claro que muitas vezes ela não vai ficar sem comer, ela vai arranjar um outro lugar que dê para ela. Mas a questão é que você nunca vai tirar ela dessa questão da zona do conforto, dessa vulnerabilidade, de que ela precisa conseguir o alimento dela sozinha, não simplesmente ter alguém que dê para ela. Entendeu? E se você simplesmente mostra isso, você está mostrando necessidade e não o propósito, que é fazer com que essa pessoa mude de vida e que ela vá atrás do dinheiro para ela mesma se sustentar. Terceiro ponto, fala da necessidade. Terceiro ponto, certo? Terceiro ponto aqui, esquecem de prestar conta com foco no impacto. Como assim, Débora? Questão de... Meu Deus, como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. Gente, olha só. Quando prestar conta, a gente fala o quê? Nós conseguimos 50 cestas básicas. Nós conseguimos 20 mil quilos de alimento não perecível. Nós conseguimos... Tá, legal. Prestou conta? Prestou. Você conseguiu arrecadar tantos R$1.000, você conseguiu distribuir tantas cestas básicas, ok. Gente, mas esse número não importa. Não importa, porque, como eu falei, você está conseguindo benefício. Qual é a transformação real? Entendeu? É isso que eu falo. O benefício, até mesmo na questão da assistência, quando você vai tirar vai se inscrever no conselho do Conselho Municipal de Assistência Social, ele fala para você, a questão aqui é atendimento básico. Quando eu falo de atendimento básico, é vínculo familiar. É trazer essa união dessa criança, junto com essa família, desse beneficiário, esse beneficiário entender a sociedade, essa questão toda. E aí tem o benefício, o dar benefício. Dar cadeira de roda, dar material, dar não sei o que lá, você dá. Mas a intenção de criar vínculo, a intenção de entrar, ser um cidadão novamente, de interagir com a sociedade, não existe. E essa é a questão. Se não existe essa interação, o benefício não vai fazer diferença. O benefício é um bônus. Entendeu a ideia? Então, assim, quando você fala simplesmente que você consegue cesta básica, que você consegue alimento, que você... Tá! Mas, mais uma vez, qual é o resultado? Qual é a transformação de vida que você causou nesse indivíduo? Isso é importante para quem doa. O saber que ele pôde mudar, que ele pôde transformar a vida de um indivíduo. E muitas das vezes a gente não consegue conectar isso. Eu peço, eu dou resultados com números, mas eu não dou resultados de transformação real. E por último, eu posso colocar aqui para você que é o erro que você está cometendo e você não está se ligando. Não alinha a equipe de voluntários, tá? Nem a equipe, nem os voluntários, sobre a importância de comunicar o impacto. Débora, não entendi. Gente, a gente fala assim, a gente já está aquilo dentro da gente. Nosso projeto está tudo muito difícil. Conseguir recurso está difícil, conseguir um profissional está difícil, conseguir com que as pessoas doem para o projeto está difícil. A gente joga isso para a nossa equipe, para o nosso voluntariado. A gente reforça a escassez. A gente reforça a carência. A gente fica com aquele discurso de vítima para todo mundo. E aí o que acontece? A gente contamina a nossa equipe e o nosso voluntariado. Porque a comunicação dessas pessoas, ela vai falar o quê? Que o projeto está com dificuldade, que está tudo muito difícil, que está tudo muito complicado. E aí essa comunicação ela vai ficar totalmente fragilizada. E vai, mais uma vez, reforçar a imagem de uma instituição amadora, irresponsável, sem gestão, sem não saber o que está fazendo, sem saber o que está fazendo. Essa frase foi certa, sem saber o que está fazendo. Olha o problemaço que você está levando para o teu projeto social. Porque você não está vendo os pequenos erros que você está cometendo. E é que eu falo para os meus alunos aqui, o querer fazer o bem não significa que você está fazendo o bem. E o que eu estou dizendo aqui? Que você pode ter um interesse imenso de estar contribuindo, ajudando pessoas. Porém, se você não sabe como fazer isso, você só vai estar prejudicando mais você
que fica sendo a pessoa que muitas das vezes está levando a instituição nas costas, que está pagando todas as contas, que está resolvendo todos os problemas, que fica fazendo tudo e mais um pouco no projeto, e você não consegue trazer gente, porque você sempre fala que está tudo problemático, que está tudo muito difícil, e você está mostrando mais uma vez para as pessoas de que você não sabe o que você está fazendo, que você precisa fazer o trabalho acontecer, mas você fala o quê? Gente, eu preciso. Mas fala para as pessoas que não sei como, mas eu preciso. Entendeu? E quando eu falo isso para você, você acaba mostrando algumas coisas para o doador em potencial. Porque no momento que você fala para o doador assim, gente, eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda, nos ajude. Você acaba mostrando coisas que não deveria ser. E aí aquela ideia, não é que você tem que omitir informações. Não é isso. Mas você acaba mostrando, você acaba apresentando, você acaba se vestindo uma fantasia que não é real. E o que é essa ideia de não ser real? Eu preciso, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Entendeu? É essa ideia, porque você fala o tempo todo que precisa, mas você não mostra impacto. E aí, quem está de fora, olha o quê? Poxa, essa instituição precisa de ajuda. Coitadinha, ela é carente. Gente, está complicada a situação desse projeto social. E aí você passa o quê? Uma imagem que você está frágil, que você depende dos outros para sobreviver, que você não tem força, que você não tem competência no que você faz. E aí o doador fica te olhando e ele pensa, sempre está faltando as coisas, né? Meu Deus do céu, tá difícil para esse projeto social. Será que vale a pena mesmo contribuir com ele? Porque já está todo cheio de problema. Não sei nem se ele vai continuar funcionando. Será que eu vou investir meu dinheiro nele? Outra coisa que vem na cabeça do doador. Será que eles usam o recurso da forma correta? Será que se eu der esse dinheiro vai ser usado? E aí o que acontece? Muitas das vezes a pessoa quer dar o quê? Quer dar a campanha. Ah, fralda, eu vou lá e dou fralda. Mas se você não mostrar que tu tá dando fralda, a pessoa até deixa de doar para você, tá? Ah, tá dando alimento. Se a pessoa tá lá, dá alimento, dá cesta básica, a pessoa faz quentinha, a pessoa tá mais disposta a doar o alimento. Mas a questão de comprar lá o óleo que nunca chega, comprar as quentinhas que também o pessoal tem que comprar, botar gasolina para ir lá entregar, o pessoal acaba não dando dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu tô apagando, eu tô secando gelo, porque eu tô dando alimento para a pessoa em situação de rua, mas eu não sei se ela vai sair da situação de rua. E aí fica pensando, será que eu vou dar esse recurso, vai mudar alguma coisa? Porque quando você fala o tempo todo, eu preciso, mas eu não falo que eu estou conseguindo sim recurso, que eu estou conseguindo parceiros, a pessoa fica desconfiada, gente. Pô, o tempo todo precisa. Aí o doador fica, será que eu posso doar? Será que ele vai utilizar esse recurso da forma correta? Porque o dinheiro ele não vai doar. Ele vai doar o alimento. Ele não vai te dar dinheiro para você pagar a gasolina que vai levar os alimentos naquela praça para dar o alimento para a pessoa em situação de rua. Ele não vai, ele vai te dar o alimento. O alimento a gente tem certeza que tem. Mas todo o resto para fazer essa campanha, que precisa de recurso para fazer essa campanha? Voluntários, precisa das quentinhas, precisa do gás, precisa do fogão, tudo isso ele não está vendo. Mas você fala que tu vai dar quentinho. Tudo isso existe um gasto, mas ele não consegue visualizar isso. Porque ele só sabe que você precisa, mas eu não sei se esse recurso vai ser bem utilizado. Terceiro ponto aí do doador, que ele te olha e fica, será que ele sabe o que eles estão fazendo? Porque o tempo todo pedindo. Pô, não tem planejamento, não tem uma organização, não tem nada. É o tempo todo pedindo. E aí o que ele vê? Tu tá perdida. Talvez você não esteja, mas é o que você mostra para ele, que você está perdida, que você precisa de dinheiro o tempo todo. E aí a tua credibilidade vai pro buraco. Porque a pessoa, gente, ela não quer dar dinheiro para um produto. Ela quer te dar um recurso para investir numa transformação. E muitas das vezes você não está vendo isso. Você está passando coisa e ela simplesmente pega aquilo e fica na dúvida se ela doa para você ou não. Tá? E aí eu sei que você vai ficar olhando para minha cara agora e vai falar, ai, Débora, é tão bonito quando você fala isso, mas você não sabe a realidade de um projeto social. Você não sabe das dificuldades que eu passo. Eu não tenho tempo para organizar isso aí.
Eu tenho que pensar na atividade que eu tenho que dar. Eu tenho que pensar no voluntário que deixou de ir. Eu tenho que ver as contas e organizar se eu vou conseguir, não, o recurso, e tenho que ver de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar as contas. Gente, eu não tenho tempo para pensar em organizar minha comunicação para mostrar impacto em vez de ficar pedindo. E aí esse é o problema. Você não tem tempo de mostrar o que você faz de verdade. Porque possivelmente suas redes sociais podem estar até totalmente desatualizadas. E se você fala assim, Débora, não tá. Pode vir aí. Na semana da captação de recurso, muitas das vezes eu faço as análises das redes sociais. E eu vejo as pessoas pedindo. Às vezes eu não vejo ninguém pedir. Eu vejo coisas do projeto, mas eu não entendo o que o projeto está fazendo. E aí vem a ideia. Comunicação é poder. Se a prioridade para você é pedir, tudo bem, pode ser prioridade para você. Você pode resolver o seu problema ali na hora. Mas a questão é, e depois? Como fica? Então, a comunicação, ela é muito importante. O pedir é importante? É, mas precisa saber pedir. Mas mostrar o impacto, mostrar a transformação, mostrar que você é organizado, que você é profissional, isso enganja e fideliza apoiadores. Se você está aí falando que não tem tempo para fazer isso, desculpa, você vai continuar sem recurso no seu projeto social. Outro ponto aí que você pode estar falando, ai, Débora, as pessoas sabem o que a gente faz. As pessoas sabem. Fica nessa tua cabeça que as pessoas sabem. Você acha que as pessoas sabem. Porque você, muitas das vezes, na hora de pedir recurso, tu vai pedir o quê? Para os teus amigos. Pô, gente, me ajuda. As pessoas vão doar para você porque elas acreditam em você. Fulaninha, pô, é minha parceira, minha amiga, eu acredito que ela vai usar da forma correta esse dinheiro. Mas você vai em pessoas que você conhece. E essa pessoa só te ajuda quando você pede. Pede ela para doar mensalmente. Ela possivelmente não vai doar. Por quê? Porque ela não tem esse recurso para doar, porque ela tem aquela dúvida de que se você vai aplicar esse recurso certo durante todos os meses. Então, a pessoa não sabe que você está fazendo. Ela sabe porque você vai fazer uma ação pontual. Vou fazer o Dia das Crianças. Vou fazer o Dia das Mães. Vou fazer o Dia dos Pais. Vou fazer Páscoa. Então, aquilo vai acontecer oficialmente. Então, ele vai lá e dá. E aí, eu estou dizendo para você o que é. Se você não tem esse engajamento, essa questão de mostrar resultados, de mostrar impacto de verdade e constantemente, a pessoa não doa para você mensalmente. Ela só vai te ajudar pontualmente. Mas ela não sabe, na verdade, o que você faz. Muito cuidado com isso. Terceiro ponto aí que você fica falando, Débora, e que está prejudicando sua captação, porque você cria desculpinhas na sua mente, é a questão, não temos recurso. Não temos recurso, Débora. Eu sei que você falou sobre comunicação, mexer lá nas nossas redes sociais, fazer esse tipo de coisa. Gente, mas eu não tenho recurso financeiro para isso. Eu não tenho. Eu não sei que tipo de conteúdo eu vou colocar. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho dinheiro para contratar alguém para fazer isso. E aí vem o quê? Gente, mostrar impacto é fazer vídeo do celular. É fazer um relatório pequenininho no seu Excel. Isso já vai te mostrar profissionalismo. Tirar uma fotinho do antes e depois já vai fazer diferença. Depoimento do seu público, do que aconteceu, o que você fez, o que aconteceu, como que ele foi beneficiado dentro do seu projeto, sem pensar na cesta básica, tá? Mas na transformação que ele teve de vida e filmar. Gente, isso é fácil. Programar tudo nas redes sociais também dá para fazer. Um diazinho na semana. Organiza tudo, fala, hoje eu vou pensar nas redes sociais. Senta lá e programa tudo que você tem que publicar. Eu preciso de 3 publicações por semana. Débora, eu não consigo fazer isso. Então, diminui 2 publicações por semana. São 30 dias, 15 publicações por mês. Só isso que eu estou te pedindo. 15. Débora, é muita coisa para mim. Caramba, não quero todos os dias. Vamos botar menos. 4 semanas, 16 publicações. 16 publicações, 3 publicações. Não dá para fazer 4 semanas, 8 publicações. Para aí num diazinho, 3, pensa aí nas publicações que você vai fazer, faz uma arte no Canva, coloca tudo aí no agendamento e deixa lá, esquece e vai fazer outras coisas.
Tu já melhorou a sua comunicação, mas você quer fazer isso? Não. Eu não estou te pedindo que você contrate um social media por 900 mil reais. Eu estou falando que você pode ter um voluntário para fazer isso para você. Se você hoje não tem um voluntário, eu estou falando para você tirar pelo menos aí 4 horas na semana. 4. Até menos, se você for mais ágil. 1 horinha por semana, você faz tudo isso por um mês inteiro. Gente, dá para fazer. Eu sei que existem muitas coisas dentro do projeto social, existem muitas demandas, mas a gente tem que pensar estrategicamente e nas nossas prioridades. Se você quer recurso no seu projeto social, tem que ser feito assim. Muito fácil você falar isso, Débora. Me fala aí do fundo do seu coração, se eu quero começar agora, neste exato momento, parar de falar do que eu preciso e começar a mostrar o impacto, o que eu faço? Primeira coisa, clareza social. O que é isso de clareza social? Gente, é saber quem é o seu projeto. Quem é você? Quem é o seu projeto? Qual é a sua missão? Quais são os resultados que você tem? E, claro, comunicação. Comunicação, isso envolve na sua comunicação. Mas antes de eu pensar fazendo isso, organizando isso, eu tenho que mudar uma coisa daqui, ó. Sua mentalidade. Comunicar impacto não é se gabar. É provar que sua causa funciona, o teu projeto social está fazendo a diferença e que você merece apoio para continuar fazendo mais transformação na vida dos outros. Você tem que parar com essa ideia de que captar recurso é apagar incêndio. Não é. Você tem que parar com essa ideia de captar recurso, só vou pensar em captar na hora que eu tô com a corda no pescoço. Não é. Não é. Então, a sua mentalidade tem que ser mudada. Você tem que mostrar valor do seu projeto. Você tem que parar de pedir recurso e convidar pessoas para serem investidores da transformação. Não diga mais, doe para nossa ONG, nos ajude. E passe a botar a palavrinha bonita, gente. Junte-se a nós. Frase bonita, ó. Junte-se a nós. Transforme o mundo, transforme vidas, dê mais sorriso conosco. Isso é muito mais impactante do que você falar o tempo todo, nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Faça parte disso. Faça a diferença. Venha fazer transformação junto conosco. Isso faz toda a diferença para você captar mais recursos na sua ONG. Então, pare de pedir o tempo todo. Mostre impacto, mostre resultados do seu projeto social. Então, pessoal, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau.